Meu pai me expulsou de casa aos 13 anos porque minha madrasta me odiava. Agora ele quer que eu volte. Ele perguntou. Mas era daquelas perguntas que ele nem queria realmente uma resposta. Ele já tinha escolhido o lado dele. Antes mesmo de eu abrir a boca, ela começou a falar entre lágrimas, dizendo que eu estava deixando ela estressada, que ela não se sentia confortável na própria casa e que não aguentava mais aquilo. Olhei para o meu pai, esperando que ele ao menos pedisse para ouvir o meu lado. Mas não. Em vez disso, ele virou para mim e disse: "O que você fez?" Como se fosse óbvio que a culpa era minha. Como se eu tivesse feito algo tão terrível a ponto de provocar aquele show de lágrimas. Eu fiquei sem reação. Apenas encarei ele, sem conseguir acreditar. Foi aí que a Laura soltou a bomba. Ainda chorando, ela disse: "Eu não quero ela perto do meu bebê. Esse estresse tá acabando comigo. Isso não faz bem pra mim e muito menos pro bebê. Ela precisa sair daqui." Foi nesse momento que meu pai me levou pro meu quarto, como se eu fosse a culpada de tudo. Ele fechou a porta atrás de nós e me olhou com aquela cara de quem vai falar algo sério. Meu coração disparou, porque no fundo eu já sabia que o que ele ia dizer mudaria tudo entre a gente. "Você deve estar fazendo alguma coisa com a Laura", ele disse. "Ninguém odeia uma criança sem motivo. Você precisa parar de estressá-la ou vai ter que sair. Não posso deixar ela nesse estado grávida do jeito que tá. Isso não é saudável pra ela e nem pro bebê." Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu não conseguia nem processar aquilo. A Laura queria me tirar da casa. E em vez de tentar entender o que estava acontecendo ou me defender, meu pai simplesmente ficou do lado dela. Era como se eu não importasse. Como se eu fosse só um problema a ser resolvido. Fiquei ali parada, encarando ele, sem saber o que dizer. 1 milhão de pensamentos passando pela minha cabeça, mas nenhum fazia sentido. Tudo o que eu sentia era um peso esmagador no peito, como se eu estivesse sufocando. Não sabia o que fazer, então só assenti com a cabeça. Peguei uma mochila e comecei a juntar umas roupas. Eu também não queria mais ficar ali. Depois de tudo aquilo, era impossível. Voltei pro meu quarto, tranquei a porta e fui direto pras redes sociais. Fiz um post perguntando se alguém tinha um lugar onde eu pudesse ficar. Contei tudo, sem esconder nada. Não me importava se iam achar que eu tava exagerando ou sendo dramática. Eu só precisava sair dali. Meu celular começou a apitar sem parar logo depois, mas eu ignorei. Peguei minha mochila, enfiei umas roupas dentro e saí pela janela. Nem foi difícil. Meu quarto ficava no térreo e, pra falar a verdade, não era a primeira vez que eu fazia isso. Eu só queria estar em qualquer lugar que não fosse aquela casa. No começo, nem sabia pra onde ir, mas imaginei que poderia passar uns dias na casa de alguma amiga. Eu não aguentava mais nenhum segundo ali dentro, não depois do que meu pai disse. Caminhei por uns 30 minutos antes de pensar em ligar o celular de novo. Choveram mensagens, do meu pai, da Laura, de gente comentando o meu post. Não li nenhuma. Desliguei o telefone de novo e continuei andando. Acabei indo pra casa de uma amiga, e os pais dela me deixaram dormir lá. Não contei tudo pra eles. Só disse que as coisas estavam difíceis em casa e que eu precisava de um lugar pra passar a noite. Eles não fizeram muitas perguntas, e eu agradeci por isso. Mandei uma mensagem pra minha mãe usando o celular da minha amiga, contando o que tinha acontecido. Ela não pôde me ligar na hora. Tava numa cirurgia, mas disse que mandaria minha tia me buscar no dia seguinte. Pra mim, isso já era o suficiente. Eu só precisava de um tempo longe de tudo. Quando finalmente consegui dormir aquela noite, não parava de pensar naquilo que meu pai tinha dito. Ninguém odeia uma criança sem motivo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, sem parar. E quanto mais eu pensava, mais raiva eu sentia. Como ele podia acreditar nisso? Como ele podia simplesmente assumir que eu merecia aquilo? Eu fiz de tudo pra não incomodar a Laura, ajudei na casa, tentei deixar tudo mais fácil pra todo mundo, e no fim, foi assim que me trataram. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia voltar pra aquela casa. Não depois do que eu vi. Na manhã seguinte, acordei na casa da minha amiga com a cabeça meio zonza. Tudo o que tinha acontecido na noite anterior ainda estava girando dentro de mim, mas era como se não tivesse caído a ficha de verdade ainda. Eu sabia que não ia voltar para casa do meu pai, mas parecia que a realidade ainda não tinha me atingido por completo, como se essa saída fosse algo definitivo. Os pais da minha amiga foram super gentis, não fizeram perguntas desconfortáveis. Só me deram café da manhã e deixaram eu ficar quieta na sala. Eu não queria falar sobre o que tinha acontecido. Ainda estava tentando digerir tudo. Nem eu sabia direito como me sentia. Só me sentia esgotada, tipo, emocionalmente quebrada, sabe? Lá pelo meio-dia, minha tia Maggie chegou. Ela me olhou daquele jeito que só quem te conhece de verdade olha, com preocupação, mas sem invadir seu espaço. A gente quase nem falou no começo. Ela só me ajudou a pegar minhas coisas e me levou até a casa dela. Pra falar a verdade, foi um alívio. Sempre me senti segura na casa da Maggie. Ela é aquela tia legal que entende as coisas, que nunca julga, e sabe quando a gente só precisa de um pouco de paz.
Quando a gente chegou, finalmente liguei meu celular de novo. Erro. Enorme erro. O celular explodiu de chamadas e mensagens, principalmente do meu pai. Ele tinha me ligado pelo menos umas 20 vezes na noite anterior. Tinham mensagens também. Algumas dele, outras da Laura e até de parentes. Provavelmente porque meu pai postou algo sobre eu ter fugido. Nem me dei o trabalho de ler tudo de uma vez. Era demais. Eu precisava de um tempo longe daquela confusão. Mas mandei uma mensagem para minha mãe, só para avisar que estava bem, mesmo ela já sabendo. Como ela e a Meg já tinham conversado, eu só queria evitar que ela se preocupasse ainda mais, no meio de todo o estresse do trabalho. Ela respondeu na hora, dizendo que estava aliviada por eu estar segura e que a gente conversaria assim que ela conseguisse uma folga do hospital. Eu sabia que meu pai devia estar surtando ao perceber que eu não estava mais na casa, principalmente depois de ver que eu não respondia. Mas, sinceramente, eu não ligava. Foi ele quem basicamente me disse que eu não era bem-vinda ali. O que ele esperava? Eu não tava com paciência pra desculpas ou pra ouvir ele tentando inverter a situação como se a culpa fosse minha. Não depois do que ele me falou na cara. Mas, sentada ali, não conseguia evitar de pensar nas consequências maiores. Eu conhecia bem meus avós paternos. Eles não iam deixar isso passar batido. Sempre foram super protetores comigo, principalmente por eu não morar com meu pai o tempo todo. Provavelmente iam cair em cima dele quando soubessem de tudo. Eu nem conseguia imaginar a bronca que ele ia levar quando a verdade viesse à tona. A curiosidade falou mais alto e finalmente comecei a ler algumas mensagens. A primeira era uma longa, do meu pai, basicamente pedindo desculpas pelo jeito como as coisas aconteceram. Mas ele ficou o tempo todo defendendo a Laura, dizendo que ela estava estressada por causa da gravidez e que eu precisava ser mais compreensiva. A mensagem toda parecia como se ele estivesse tentando justificar tudo o que tinha acontecido. Como se, de algum jeito, a responsabilidade de consertar tudo fosse minha. Bastava eu voltar e manter a paz. A mensagem da Laura foi ainda mais curta, mas muito mais irritante. Ela não pediu desculpas, nem sequer reconheceu como me tratou. Só disse que esperava que eu estivesse segura e que eu deveria pensar no estresse que causei à família saindo daquele jeito. Aquilo me deixou possessa. Tipo, como ela tem a cara de pau de agir como se eu fosse a culpada por todo o estresse. Logo depois, começaram a chegar mensagens da família. Meus avós estavam furiosos. Nem perderam tempo me mandando mensagem. Foram direto para as redes sociais detonar meu pai, perguntando como ele pôde deixar as coisas chegarem a esse ponto. A ponto de eu me sentir obrigada a fugir. E ele claramente não esperava por isso. A postagem dele dizendo que eu tinha desaparecido foi feita para gerar comoção, para que as pessoas tivessem pena dele, mas o tiro saiu pela culatra. Todo mundo virou contra ele, perguntando por que a própria filha se sentiria forçada a sair de casa e questionando o que realmente estava acontecendo naquele ambiente. Dava para sentir pelo tom das mensagens seguintes que ele estava em pânico. Ele não sabia mais o que dizer. Meus avós, principalmente, ficaram revoltados. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.